Boa tarde. Presidente Lula, Fernando Yunes, prazer estar com vocês. Em nome dos dois, gostaria de cumprimentar todos os que compõem aqui essa mesa e dar dois recados rápidos a pedido do presidente para organizar um pouco a ação cidadã de cada um de nós nesse ano sobre aquilo que já está em vigor e sobre aquilo que pode entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, a primeira coisa é apresentar um mecanismo de crédito para vocês, que talvez vocês tenham ouvido falar, mas vocês não tenham ainda familiaridade porque é muito novo. Antigamente, um trabalhador, Fernando, para ter acesso a um crédito barato, a empresa tinha que fazer convênio com o banco para que ele pudesse ter o chamado crédito consignado, que é aquele valor que você abate da folha de pagamento antes de cair na tua conta. Isso dá uma garantia para o banco que permite a ele reduzir de 6% ao mês a taxa de juro para menos de 3%. Os bancos públicos estão emprestando nessa modalidade já a 2,5%. E quando entrar a concorrência dos bancos privados e a coisa ficar mais forte, nós podemos ter taxas ainda menores. Qual que é o recado a dar? Primeira coisa, ao invés de se endividar, procure trocar a sua dívida cara por uma barata. Às vezes você já está com uma dívida, ou no cartão de crédito, ou no crédito ao consumidor, ou com alguém do bairro, que às vezes cobra uma taxa de juros elevada. Então, a primeira maneira de se organizar a tua vida, ou a vida de alguém que você gosta, às vezes você tem uma irmã, ou um pai, ou uma mãe com essa dificuldade, troque a sua dívida cara por uma dívida barata. A prestação que você está pagando pode cair à metade se você usar o crédito consignado, justamente com a garantia do teu salário para diminuir a taxa de juros. Então, essa é a primeira coisa, é saber fazer bom uso desses novos instrumentos que o governo federal está criando para ajudar o trabalhador, que de outra maneira não teria acesso a esse crédito e pagaria 2, 3 vezes mais do que seria razoável. Isso lembrando que mesmo a redução da taxa de juro, ainda no Brasil o juro é caro. Então nós temos trabalho pela frente para continuar reduzindo a taxa de juro e impedir o superendividamento das famílias, que é a maior preocupação do presidente Lula, que a vida inteira foi trabalhador com carteira assinada e sabe, pela sua vida, o quanto é difícil, às vezes, você ter esse tipo de facilidade. Segunda coisa, quando a gente começa a trabalhar, às vezes a gente está estudando, precisa pagar a faculdade, às vezes a gente tem bolsa, às vezes a gente tem meia bolsa, às vezes a gente tem um financiamento. A gente começa lá de baixo. Tem gente que começa ganhando um salário mínimo, começa ganhando 2 salários mínimos, que começa ganhando 2,5, 3 salários mínimos. E o que se vê no Brasil é uma grande injustiça, que é o seguinte: mesmo você ainda ganhando 2, 3 salários mínimos, a partir do momento que você vai evoluindo na tua carreira, chega uma hora que o imposto de renda te pega. Então, no Brasil, Fernando, todo mundo que ganha mais de 2 salários mínimos paga imposto de renda que é retido na fonte. Você recolhe para a Receita Federal e o trabalhador nem vê o dinheiro, porque já é retido na fonte. Nós mandamos um projeto para o Congresso Nacional e é importante você falar com o deputado, com a deputada, com o senador, senadora, em quem você votou, em quem você confia. A partir de 1º de janeiro de 2026, se esse projeto for aprovado, é uma promessa do presidente Lula, de campanha, que ele quer honrar, todo mundo que ganha até R$5 mil de salário não vai pagar 1 centavo de imposto de renda. 1 centavo. E quem ganha de 5 a 7 mil vai pagar menos do que paga hoje, porque vai ter um desconto adicional para pagar menos. De 5 a 7 ainda paga, mas vai pagar menos do que hoje. E de um salário mínimo a R$5 mil, a pessoa vai deixar de pagar o salário mínimo. Isso pode representar ao final do ano um 14º salário.
nada mais, nada menos do que um salário a mais por ano, dependendo da sua faixa de renda. Quanto mais, todo mundo vai deixar de pagar a quem de 5 mil. Mas se você estiver ali ganhando 4 mil, 4.500, você vai poupar mais ou menos esse valor de imposto de renda ao final do ano. Então é como você recebesse um 14º salário. Isso depende da aprovação do Congresso Nacional. E é importante dizer o seguinte, que muitas vezes as pessoas falam o seguinte, vai abrir mão dessa receita, não vai faltar o dinheiro para alguma coisa da educação, da saúde? E, efetivamente, presidente, se você abre mão de receita, pode faltar dinheiro para a farmácia popular, para Minha Casa Minha Vida. Por isso que a lei determina que haja uma compensação.